Não tinha como fabricar vacina. Não tinha vacina no mundo. Quando nós comprávamos da Pfizer, chegava a prestação. Mas esses e-mails, essas coisas que o pessoal fala, em que momento foi isso? Nessa linha do tempo? Não, os e-mails... Em fevereiro acontece? Não tinha. A resposta é simples. A esquerda, em vez de fazer algo crítico, ela vai para te destruir, para chegar ao poder. Qual país do mundo comprou ou qual país do mundo vendeu vacina em 2020? Não tinha. Mas não tinha que ficar na fila para estar nos testes? Por exemplo, a primeira proposta que veio da... Pfizer, não? Não foi da Pfizer, não. Acho que foi da AstraZeneca. Sim. Eram 2 bilhões de dólares no meio do ano. De investimento? Não, comprar 2 bilhões de dólares. Já tinha que pagar. Para talvez entregar. Não tinha nenhum compromisso de entrega. Entregar a partir de janeiro. Como é que eu posso assinar uma coisa dessa? E daí te perguntava quais são os possíveis efeitos colaterais. Não respondiam. Apenas diziam que eles não se responsabilizavam por efeitos colaterais. Onde eu errei. Onde eu falei, vai que o cara vira jacaré. Não foi piada. Foi uma figura de linguagem. Da esquerda, a oposição, olha o cara debochando da vacina, vai virar jacaré. Mas não tem... É que é difícil. Então, o que acontece? É difícil falar agora olhando para trás. Mas não era bom apostar em todos os cavalos, assim? Tipo, deixa o dinheiro... Eu sei, é muito dinheiro. É muito dinheiro. São 2 bilhões. Os efeitos colaterais você não conhece até hoje. Você não conhece até... A própria Pfizer diz que a partir de 23 que você vai conhecer os efeitos colaterais da vacina. Você não sabe ainda. Como é que posso eu me responsabilizar comprando a Pfizer, por exemplo, onde ela dizia isso? Quer ver uma coisa? A vacina para jovens, depois passou de 5 a 11 anos. O que foi falado pela Anvisa nossa? Que uma criança, logo após a vacina, olha, uma criança de 5 a 11 anos, logo após a vacina, os pais ficam de olho, porque ela poderia apresentar os seguintes sintomas: dores no peito, falta de ar ou palpitação. Daí a gente pergunta, o pai da criança vai procurar o médico. Qual é o antídoto? Não sabemos. E vai que começa a morrer criança. Quem se responsabiliza por isso? Então, a Pfizer queria, no contrato, que eu assinasse embaixo. Eu me responsabilizasse. Conseguimos que o parlamento dissesse que a responsabilidade não era minha. Uma coisa é você comprar algo que já existe no mercado, outras vacinas que já existem. Mas nessa linha do tempo, o Dória, ele vai comprar vacina na China? Ele não comprou nenhuma dose. Quem comprou foi tudo o governo federal. Qual que estava a negociação? Como que estava a negociação? A negociação existia, via Butantan aqui. Ele era o garoto propaganda apenas. E todo dia ocupava 2 horas nas televisões. Mas essa briga também desgastou muito, né? Desgastou porque ele tinha sede do poder. Ele, no meu entender, não está fazendo aquilo por você. Está fazendo por um projeto de poder. É só isso. Tanto é que teve governador que se gabava, que te mandava a vacina para lá, que eu consegui. Não foi eu. Quem conseguiu foi o governo federal. Então houve essa guerra. E o nosso governo não é que não se comunicava bem. Tinha problema com grande parte da imprensa, porque nós garroteamos as despesas com a propaganda oficial do governo. Como assim? As estatais nossas, os Correios, por exemplo, anunciavam televisões por aí, Petrobras, BNDES, o próprio recurso do governo federal. Nós devemos segurar isso aí, não por maldade. É porque eu não tinha teto de gasto, eu tenho que cortar. Eu tenho que gastar dinheiro naquilo que é mais importante para a população. E não na propaganda oficial do governo. Daí a pancada que a gente levava. Mas tudo bem. A gente venceu essa fase. Existe essa narrativa que eu não comprei vacina. E os caras falam, e muita gente... Mas por que tem essa narrativa, então? Por causa, esquerda, por causa desse e-mail? Por causa não é questão do e-mail. Eu mostrei a verdade. Nós não nos furtamos de comprar vacinas. O Brasil foi um dos países que, mesmo proporcionalmente, melhor vacinou a sua população. Não, a gente tem uma tradição nisso. Mas as vacinas já conhecidas. Essa é uma vacina nova. Era algo novo no mercado. Estava em fase 2, nem fase 3 tinha ainda. Não foi testado em animais. Você pode ver. Agora, no Parlamento Europeu, uma diretora da Pfizer foi questionada e ela respondeu. Ela foi questionada. Agora? Agora, questão de poucos dias. Se as pessoas inoculadas com a vacina poderiam ou não transmitir o vírus, se foi feito um teste no tocante a isso. Ela respondeu que não. Onde você vê a farsa do passaporte vacinal.
Então essas coisas viram tabu você discutir. A vacina não é para você, não é que você não contamina outra pessoa, mas se você for contaminado é menos fatal. Não, isso aí não tem nada a ver. Hoje em dia, se você pegar... Está morrendo pouca gente por Covid, graças a Deus. Graças a Deus. Se pegar 80% tomaram a segunda, terceira dose, ou tomou uma dose, morre gente de Covid mesmo vacinada. Agora, o que estava em discussão ali não era mais ou menos letal. Era se transmitia ou não o vírus. Porque a exigência do passaporte vacinal vem em cima do quê? Para você não transmitir o vírus. Sim. E depois a própria presidente, diretora da Pfizer, falou que não foi feito nenhum teste até hoje se a pessoa vacinada com a Pfizer pode ou não transmitir o vírus. E, na verdade, transmite. Agora, isso daí passou a ser tabu no Brasil. Quando eu falava qualquer coisa, não discutia. De não se poder nem discutir. Não podia discutir. Começou a derrubar a página da internet. O médico que, por exemplo, ia para o tratamento off-label, passou a ser perseguido, ameaçar caçar o registro dele. Mas, hoje em dia, a grande parte da população já entende o que aconteceu. E a discussão é salutar. Porque os remédios que nós temos por aí, muitos foram descobertos por acaso. E a questão da Covid, 2 possíveis remédios, eu não vou falar o nome deles aqui para não cair. Para não cair. Tá vendo só? Que democracia é essa? Tá? Então, mas eles não foram comprovados como não eficientes? Tem estudos, já não são estudos de grandes laboratórios, mas tem estudos que comprovam que dão grandes indícios que serviu para combater, né? Serviu como remédio. Eu mesmo tomei. No dia seguinte estava bom. Mas muita gente tomou, no dia seguinte estava bom. Agora você conta. Mas é arriscado, né? Assim, mas o que é arriscado? Não, tô falando assim. Um remédio era usado para vermes. Não, eu sei, mas. O outro remédio é para malária. Isso ao invés de, entendeu? Não, mas uma vez contaminado, se você não tem o remédio, você tem que dar liberdade para o médico decidir se vai tomar ou não. O médico não é que tem o direito, ele tem o dever de salvar a tua vida. E se você está contaminado, olha. Ouvi dizer, estou sabendo, um outro médico me disse isso, se você tomar isso aqui, você pode atenuar os efeitos da Covid. E isso acabou sendo criminalizado. Até teve um senador, um tal de Omar Aziz, que ele apresentou um projeto naquela época, né, condenando até 3 anos de cadeia o médico que, porventura, receitasse qualquer coisa off-label, fora da bula. Tem remédios hoje que você toma que não é para aquilo. O chá da vovó, chá de boldo, sei lá o que for, acontece. Okay. Eu, por exemplo, não vou falar aqui para não criar polêmica, eu, quando tenho problema de estômago, tem uma coisa que eu tomo. Ninguém recomenda tomar aquilo, mas eu tomo e me sinto bem. Por que eu não posso continuar tomando? Mas hoje, se vier uma outra pandemia, a gente vai estar muito mais preparado. Porque Sim. Já veio a primeira, tem todo Primeira coisa, você foi proibido de discutir de onde veio o vírus. Foi de laboratório? Veio de um animal? Foi de uma mutação? Você foi proibido de discutir, tanto é que até hoje você fica na dúvida tocante a isso. Quem começou a discutir isso, começou a ter problema. Agora, nasceu de um laboratório ou não? Eu tenho a minha opinião, não vou dar. É opinião. Até que se não tivesse problemas outros, daria minha opinião. Poderíamos estar discutindo. Daí, o que o pessoal fazia? Quem dava opinião era acusado de terraplanista, era acusado de negacionista. Tá? Sofria esses ataques. Isso não é bom. Quando se fala em remédios que aparecem sem querer, eu cito sempre um caso muito exemplar, né? Guerra do Pacífico. O soldado chegava ferido, não tinha mais ninguém para doar sangue para ele, até que o médico falou: olha, esse cara vai morrer, estancamos a hemorragia, mas vai morrer. Começou a meter água de coco na veia dele e deu certo. O próprio remédio, a própria impotência sexual não estava sendo discutido um remédio experimental. Não, foi por acaso, exatamente. Assim como a penicilina, várias coisas foram por acaso. Você está buscando a cura de um mal lá e no meio do caminho você descobre outro mal. Agora, a questão da Covid, você foi proibido de discutir esse assunto. Agora, imagine daqui a algum tempo se esses 2 remédios forem comprovados de fato que poderiam ter salvo vidas. Exato. Quem seria o genocida nessa história? Agora, o grande problema não é eu receitar, que eu não sou médico. Eu, para tomar um daquele remédio, que me senti bem no dia seguinte, conversei com o médico e, mais do que isso, eu me interessava. Estudava, ligava para muita gente. Por que na África, por exemplo, morreu pouca gente? Porque lá, um desses remédios, que era usado aqui no Brasil para verme, né? Lá era usado para a cegueira do rio. Agora eu te pergunto, olha só,
não se dizia que você tinha que ter um afastamento social? Sim. Por que os presos que vinham amontoados não morreram? Você não teve notícia de preso morrendo. Porque eles tomavam um desse remédio para chato. E, por coincidência, servia para atenuar os danos da Covid. Será que é difícil discutir um assunto desse? Por que aquela maldade, o presidente sem comprovação científica, não sei o quê? Está falando. Onde é que houve morte em presídio? Meu Deus do céu. E o que eles tomavam? Tomavam remédio para chato, que é comum chato em presídio. Aquele negocinho que dá nos pelos pubianos ali. Mas, vamos lá, vamos mudar de assunto, porque, assim, vejam se tem comprovação médica, não tem, eu não tenho esse embasamento, o senhor também não tem, como a gente está falando, deixa para os médicos decidirem aí. E o agro, por que a gente está tão bem no agro e tal? Bem, nos anos 70 você importava alimentos no Brasil. Até que apareceu um cara tal de Aulice Paulinelli, o presidente, eu acho que era o Geisel, e esse cara muito inteligente, um jovem, ele começou a mandar a garotada para fora do Brasil, para a Europa, até para o Japão, Estados Unidos, aprender agricultura. Essa molecada voltou para cá, com a cabeça diferente, né? E começaram a investir no Centro-Oeste. Começaram a desbravar o Centro-Oeste, que não tinha valor comercial nenhum terra naquela região. Eles começaram a desenvolver novas tecnologias, veio a Embrapa, e o Brasil foi num crescente. O agro hoje é uma potência, reconhecida no mundo todo. Mas temos um problema. Somos ainda, né, dependentes de fertilizantes. E por quê? Porque tem muito local... falta aqui pra gente explorar. Tem muito local no Brasil que você pode explorar, mas foi demarcado como terra indígena. Para tentar superar isso, né, começo do ano passado, entramos com um projeto de lei, permitia aos indígenas, se assim eles concordarem, por livre e espontânea vontade, permitir a exploração em sua terra. Ou seja, o indígena faz na sua terra o que um fazendeiro faz ali do lado. Acho que com nova composição do parlamento a gente consiga aprovar isso. E nós temos, segundo estudos preliminares, né, para reserva de fertilizante no Brasil para 400 anos. Em grande parte na foz do Rio Madeira, lá no estado do Amazonas. E nós sempre importamos fertilizante. Uma parte considerável vem da Rússia. Por isso a minha ida à Rússia em fevereiro, quando haveria a possibilidade de uma guerra, mas nós fomos à Rússia, negociamos com o presidente. E o fornecimento de... O que vocês falaram lá? Como que foi? Foram algumas horas de conversa, né? Estritamente profissional. Nada sobre a guerra? Foi conversado alguma coisa sobre a possibilidade, mas não entrei em detalhe, porque... Então já estava... já se discutia da possibilidade, tanto é que fui muito criticado quando fui para lá. Exatamente. Mas quando nós negociamos fertilizantes, nós evitamos que caísse a produtividade aqui no Brasil. E caindo a produtividade podia estar ameaçando a sua segurança alimentar, bem como mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Foi garantido o fluxo de fertilizantes para cá, que tem chegado, e o agronegócio funciona numa normalidade, não existe falta de fertilizantes. Agora, estamos investindo, temos uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, que vem sendo tratado esse assunto, desde antes da guerra até já vem sendo tratado, como buscarmos alternativas para fertilizantes no Brasil, inclusive tirando de fazendas marinhas. Então está bastante avançado, mas o mais importante para nós é começarmos a explorar aqui onde nós temos em abundância, no caso, a foz do Rio Madeira. Acredito que a aprovação desse projeto não quer dizer que no dia seguinte você vai explorar, vai levar alguns anos, porque uma empresa vai ter que se habilitar para ir para lá, o governo não tem potencial para investir nisso, não queremos mais uma estatal, que as estatais, não, como regra, não dão certo, e a gente pretende, ao investir nisso, né, tornar o nosso agronegócio realmente autossustentável. Entendi. E o que a gente faz para esse alimento chegar para todo mundo também, né? Porque a gente alimenta um... Não, olha só. Quando você fala o alimento para você comer, uma parte considerável vem da agricultura familiar. Certo. Nós titulamos no Corrediano 420 mil pessoas que eram poceiras. Então, quando você titula, dá um documento que é um registro para ela, aqueles 5, 10, 15 ou 20 hectares,
essa pessoa pode buscar financiamento, ela fica mais motivada para trabalhar, porque tudo que ela fizer ali é dela, não é uma posse, não vai perder isso aí, e ela deixa de ser dominada pelo MST. 420 mil títulos, pelo tamanho do Brasil, não é muita coisa, mas é algo considerável. Tanto é que você não viu mais no nosso governo invasão de terra por parte do MST. Tá ok? Há poucos anos, você pode ver no governo Fernando Henrique, 8 anos dele, de 95 a 2002. Você tinha, em média, uma invasão por dia. 365 por ano. No governo Lula, diminuiu um pouquinho, passou a ser 20 por mês. No meu governo, você passou a ter 5 por ano, com a política de titulação. Dá um pedaço de papel para a pessoa, fala, essa terra é de você. Ela vai ser uma cidadã em sua plenitude, vai ter negócio. Parte da sua produção é garantida a compra por parte do município para a merenda escolar e você vai resolvendo esses assuntos de preço de alimentos. Agora, alguma coisa é macro, né? O óleo de soja é macro, tá? Outros produtos, hortigranjeiros, vem da agricultura familiar. Mas o Brasil está avançando muito nessa área. Pretendemos, em havendo uma reeleição, dobrar o número de turistas no Brasil, onde você vai pacificar de vez a questão do MST. O MST vai deixar de existir de vez. Aí existe foco por aí. Vai deixar de existir de vez e você vai ter cada vez mais uma agricultura familiar mais forte. Cada vez mais recursos no plano safra do Banco do Brasil e da Caixa são destinados à agricultura familiar. Para chegar para essas famílias terem o próprio... Eles trabalham, têm a sua renda e você vai ter numa feira ou aqui ou no supermercado esses produtos também em quantidade mais diversificada e um preço mais barato também. Entendi. Uma coisa muito boa que está fazendo, queria que eu falasse futuro, né? Falar uma coisa aqui, estamos negociando junto com o Parlamento Paraguaio, nós praticamos a piscicultura no Lago Itaipu. Então o levantamento, a projeção, nós podemos aumentar em 40% a produção de pescado com a piscicultura no Lago Itaipu. Com visão de futuro, a partir do ano que vem, você não paga mais qualquer imposto federal para ração para peixe. Então, não tem esse extra ao você comprar um peixe e pagar também, entre aspas, a ração embutida ali. Então, você não pode ter um país do tamanho do Brasil, com tanta água, não ter uma piscicultura